Queridos, a paz, a graça, as misericórdias do Senhor sejam com a tua vida, em nome de Jesus. Nós cremos que estar na casa do Senhor é um tempo de refrigério, é um tempo de alegria. E nós poderíamos dizer como salmista, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Queridos, é sempre uma oportunidade ímpar poder chegar até o seu lar. E queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser informado de novas postagens, deixe o seu like, faça seus comentários e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não visitou o canal, Pastor Alex Araújo, pr.Alex Araújo, e ali temos várias postagens para que você possa assistir, meditar na palavra de Deus. Nós intitulamos a nossa mensagem de hoje como Obra em Andamento. O Senhor, Ele está concluindo a obra que Ele iniciou. É por isso que essa obra está em andamento. E a palavra de Deus diz em diversas passagens que o Senhor, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. O nosso Deus não deixa nada inacabado, não deixa nada pela metade. O Senhor, Ele concluirá a obra que Ele iniciou. Eu sei que às vezes nós temos dificuldade de entender a obra de Deus, diante da enormidade de tudo que Ele fez, do universo que Ele criou, mas também diante dos problemas que no dia a dia nós enfrentamos. Mas apesar de nós não entendermos, o Senhor, Ele continua a operar nos nossos dias. É por isso que o grande pregador britânico do século XIX, Charles Spurgeon, declarou: a vida de um cristão é uma série de milagres. Quando a gente olha para esse mundo que está um caos, quando a gente olha para a nossa sociedade que está corrompida pelo pecado, quando a gente vê as relações em crise no dia a dia, a gente só pode olhar para a nossa vida e perceber o grande milagre de Deus operando em cada um de nós. E isso quer seja através de curas físicas, isso quer seja com relação a uma intervenção na área financeira, na área emocional, Deus, Ele continua operando milagres. E se Deus, Ele continua realizando maravilhas no nosso meio, queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo a sua obra também na nossa vida pessoal, como na sua igreja. Eu sei que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele pode fazer aquilo que lhe apraz. Nós, por exemplo, falamos aqui já sobre oração, a importância de nós apresentarmos as nossas necessidades em oração. E quando nós falamos necessidades, cada um de nós poderia elencar diversas necessidades que você tem. Há pessoas que às vezes precisam da intervenção divina diante de uma cura de uma enfermidade, ou diante da recuperação de um problema que está atravessando. Outros poderiam dizer: pastor, eu preciso da intervenção divina para eu pagar as minhas contas. Às vezes a gente coloca na responsabilidade de Deus coisas que caberiam a nós fazermos, ou melhor administrarmos. Mas apesar de jogarmos nas mãos de Deus a nossa irresponsabilidade, mesmo assim, Deus cuida de nós, Deus nos ajuda. E aí, amados, é importante entender que apesar de nem sempre nós vermos grandes milagres acontecendo nos nossos dias, como outrora aconteceram, quando a gente vai, por exemplo, para os dias de Jesus, a gente vê Jesus trazendo vista aos cegos, trazendo a mobilidade ao paralítico, trazendo a cura a alguém que estivesse com uma séria enfermidade. Nos dias dos apóstolos, do mesmo jeito, a gente vê os homens de Deus curando. Mas aí nós chegamos hoje em pleno século 21, e talvez você diga assim: pastor, será que Deus mudou? Será que Deus não é mais aquele que operou milagres no passado? Porque eu não percebo hoje na igreja grandes milagres acontecendo. Queridos, eu acredito que Deus, Ele tem a sua forma de operar, e Ele o faz segundo a sua necessidade, conforme os seus propósitos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu certamente poderia falar
de um grande milagre que aconteceu na minha vida há 27 anos atrás. Um período, amados, em que eu estava numa situação de crise, aonde Deus precisou intervir na minha vida e mudar radicalmente o meu viver. Se Ele assim não o tivesse feito, dificilmente eu estaria aqui nessa noite, nesse púlpito, pregando esta palavra. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou com o seu amor, com o seu perdão, e permitiu que eu tivesse um renovo, uma restauração. Amados, às vezes nós olhamos para milagres do passado e dizemos assim: Deus não opera mais grandes milagres como fizera no passado. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo o que aconteceu comigo naquele período, e vejo como eu estou hoje, eu vejo o grande milagre de Deus na minha vida. Talvez cada um daqueles que aqui se encontram poderiam relatar situações aonde o agir de Deus, o mover de Deus, trouxe uma grande transformação, uma libertação, a sua própria salvação. Para que maior milagre do que esse? Nós que nos encontrávamos no charco, no lamaçal do pecado, e o Senhor nos tira do lodo e nos coloca na rocha, na pedra, nos limpa, nos cura, nos trata e nos dá uma nova vida. Esse é o maior milagre, queridos. Esse é o milagre que infelizmente muitos não conseguem enxergar, porque nós vivemos diante de uma situação um tanto quanto atípica. Porque há tantos que sobem nos púlpitos, quer sejam púlpitos físicos, quer sejam púlpitos que são transmitidos nas redes sociais, e cada um procura, de alguma forma, ser superior ao outro. Olha, venha para a minha igreja, que aqui na igreja você vai ter o seu pedido atendido. Aqui o enfermo chega e ele sai curado. Aí a outra, para não ficar no prejuízo, diz: mas além do enfermo sair curado, venha para a minha igreja, porque aquele que está desempregado vai sair já rico com um talonário na mão. Aí o outro, para também não sair menor, olha, aqui está muito melhor do que essas duas, porque além do enfermo sair curado, além do desempregado sair rico, aqui também, se você está solteiro, seja que idade for, você sai casado. E se demorar muito, já sai até com um filho na barriga. Queridos, esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo de uma concorrência. E o menos que se preocupa é com vidas. Vidas libertas, vidas curadas, vidas salvas pelo poder de Deus. Não é o homem. O homem não tem poder. O homem precisa, na verdade, da ação curadora de Deus. Nós carecemos do agir de Deus, queridos. E o Senhor, Ele iniciou a sua boa obra na nossa vida. Um dia, o Senhor nos alcançou com o seu perdão. O Senhor nos alcançou com a sua justificação. E aí nós fomos purificados, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas o processo de cura não terminou naquele momento. Deus continua agindo em nós e através de nós. É o que nós chamamos de santificação. É o processo onde nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu acho interessante, porque quando a gente às vezes vai visitar alguém que recebeu, alguém que ganhou o neném há pouco tempo, que a gente olha e a gente costuma dizer: é a cara do pai. Ou então, meu Deus, como parece com a mãe. E quando a gente não sabe o que dizer, parece com os dois. Queridos, não somos diferentes. Nós precisamos ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Ele é o nosso alvo, a nossa referência. E se há algo em nós que ainda está ligado ao velho homem, se há coisas que estão nos puxando para a nossa velha história, porque infelizmente há aqueles que são um tanto quanto saudosistas, olham para o seu passado, e um passado negro, um passado mergulhado no pecado, e aí ainda tem, a loucura de dizer assim: meus tempos de juventude, eita Deus, eu pegava todas, Jesus tem misericórdia, Eita, eu bebia tudo, Jesus vai converter o teu filho.
Queridos, infelizmente às vezes a gente olha para o passado, mas sem dele nos termos libertos. Precisamos, queridos, entender que o melhor tempo da nossa vida, o melhor tempo da sua e da minha vida é o hoje. É esse momento que nós estamos vivendo, porque ele é proporcionado por Deus. É Deus que nos abençoa. Mas Deus, queridos, nesse processo de santificação, que é uma ação dele na nossa vida, é Deus mudando aquilo que precisa ser mudado, restaurado, transformado e até mesmo retirado. Deus, ele ainda não concluiu a sua obra na nossa vida. Nós estamos aqui nesse mundo, continuamos pecadores, regenerados, é bem verdade, mas continuamos pecadores. A palavra de Deus diz lá na carta de João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas a palavra de Deus nessa mesma carta de João disse que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse é Jesus. Então é Ele que advoga as nossas causas. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto em secreto, e você abre o seu coração, você derrama-se em lágrimas, e pede perdão a Deus, e esteja certo que o Senhor tem cuidado de ti, é Ele que advoga as tuas causas. Essa mudança, essa transformação, queridos, é diária, e nós precisamos persegui-la. Nós não podemos achar que o que nós estamos fazendo é o máximo, está bom, está perfeito. Ontem à noite nós estávamos aqui ministrando aos casais e falando que não existe casal perfeito, porque não existe homem perfeito nem mulher perfeita. São dois pecadores que se juntam, que se unem no casamento e que precisam caminhar juntos, apesar de suas diferenças. Nós não somos perfeitos. Agora, nesse momento, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus continua operando maravilhas na nossa vida. E eu procurei, queridos, separar 4 passagens nessa noite, para que nelas meditemos, aonde a palavra de Deus nos mostra, enfaticamente, que Deus continua operando na nossa vida, com o objetivo de terminar, concluir a boa obra por Ele iniciada. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A primeira verdade, queridos, que Deus nos mostra, é que Ele começa a obra em nós. É Deus que inicia esse processo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 3 detalhes nesse versículo que rapidamente precisamos compreendê-los. Primeiro, é Deus que toma a iniciativa de começar a sua obra em você. Ah, pastor, mas tem alguns anos atrás que eu fiz a minha decisão por Cristo, eu fui até o altar, eu confessei a Cristo e não fui eu que tomei a iniciativa. Queridos, a palavra de Deus diz que é o Senhor que começa a sua boa obra. A salvação começa sempre com Deus, é Ele que faz o primeiro movimento. Se assim não fosse, não faríamos nenhum movimento na direção de Deus. Certa vez um pastor estava sendo examinado para ser ordenado ao ministério. E aí, uma banca o examinava, e quando foi perguntado como ele havia se tornado cristão, aquele pastor respondeu: eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. A banca achou que ali tinha um cheirinho de salvação por obras. Então os avaliadores pediram ao pastor que ele explicasse qual era a sua parte na salvação. E o pastor disse: a minha parte era fugir de Deus o mais rápido que eu pudesse. E a parte de Deus foi correr atrás de mim, me pegar e me trazer para a família dele. Queridos, essa era a realidade de cada um de nós. Isso aconteceu comigo. Quantas vezes pessoas não me falaram do Evangelho e eu queria era distância? Quantas vezes as pessoas me entregaram folhetos e eu rasgava? Quantas vezes as pessoas deram seu testemunho de transformação e eu dizia assim, entrou no ouvido, saiu no outro, até o dia em que o Senhor me envolveu com laços de amor,
E não houve como eu sair da presença de Deus, pelo contrário, o seu Espírito Santo falou ao meu espírito, e naquela tarde, num sábado, no dia 22 de janeiro de 1983, eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fugi de Deus, até o dia que o Senhor me alcançou com o seu perdão. A segunda coisa que nós observamos nessa passagem de Filipenses capítulo 1, verso 6, é que Deus assume a responsabilidade pessoal de completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Foi Ele que fez o primeiro movimento, e é Ele que vai fazer o último movimento. Acho, queridos, isso um pensamento muito reconfortante, porque na maioria das vezes, a nossa tendência como homens é estabelecer normas e regras para que nós possamos cumprir, ou se possível, que os outros cumpram. Então a gente diz, olha, se você quer ser crente, você tem que fazer isso, 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 isso. E você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A gente gosta muito de estabelecer regras. Somos criados desde cedo a pensar dessa forma. Porém, a palavra de Deus aqui diz que é Ele que realiza a boa obra. Não é qualquer obra. A obra que Deus está realizando na sua vida é a melhor obra possível. Nem você, nem qualquer outra pessoa poderia fazer isso. Somente Deus pode realizar essa boa obra. E sabe qual é a boa obra que Deus está fazendo? É você ficar cada vez mais parecido com o seu filho. É você estar mais parecido, buscando a semelhança de Jesus, a estatura do varão perfeito. Queridos, eu posso até não parecer muita coisa, mesmo que a minha esposa me ache assim um gatão, mas Deus ainda não terminou a boa obra que Ele começou na minha vida. Se preocupe não, quando vocês me encontrarem lá na glória, lá no céu, olha, meus queridos, eu quero dizer para vocês que muita coisa vai ser diferente. Muita coisa vai ser diferente. Eu sei, queridos, que às vezes nós olhamos e nem sempre nós nos aceitamos. Achamos que poderíamos ser melhor nisso, ser melhor naquilo, que poderíamos ser alguns centímetros a mais, né? Talvez um pouco mais musculosos, esbeltos. Cada um de si começa a se olhar no espelho e se ver. Mas, amados, a nossa maior e melhor esperança, ela não é estabelecida por um padrão humano. E olha que o padrão humano varia com o passar do tempo. Se você for verificar, por exemplo, na questão de moda, meu Deus do céu, às vezes a gente vê a moda voltando, né? Eu lembro muito bem quando ainda tinha lá meus 12 anos, aquelas calças boca de sino, né? E aí a bichinha voltou de novo, né? Tá lá as irmãs com a calça boca de sino. E aí a gente vê também com relação ao estereótipo. Nos anos 60, o modelo de mulher bonita era a gordinha. Hoje é a sequinha. Para você ver como as coisas mudam. Então, se a gente fosse ficar preso aos ditames estabelecidos pelo homem, meu Deus do céu, um dia a gente tiraria o cabelo. Não, vou te esquecer o cabelo. Um dia a gente, sei lá, estava fazendo uma maquiagem diferente, né? E aí essa coisa de maquiagem é muito interessante, porque a televisão lança moda. Então, tem vezes que as irmãs estão com os olhos todo escuro, né? Meu Deus do céu, parece que saiu de um velório. Outra vez, já está tudo colorido, né? E aí vai. Os homens não são diferentes, né? Tem uma onda agora de barba, para quem pode, né? Eu já tentei, não teve jeito. É um raminho aqui, outro acolá. Mas aí as pessoas ficam ali com aquela barba, e aí a pessoa fica passando pente, né? Eu estava no trabalho uma vez, e aí a pessoa estava lá com a barba, ele não fazia outra coisa, só fazia se alisar com aquele negócio, né? Era o pente ali, eu disse, meu Deus, o que é que ele espera fazer? Mas com esse negócio, que já passou quase uma hora só alisando, né? Mas somos assim. Porém, queridos, quando a gente vai à palavra de Deus, a gente percebe claramente que a nossa referência não é uma referência humana, a nossa referência é uma referência divina. Nós precisamos ficar mais parecidos com Jesus e não com as coisas desse mundo. Mas infelizmente, olha como esse mundo tem influenciado. Como esse mundo tem nos influenciado. Nós somos reféns disso.
E às vezes levamos os nossos filhos, os nossos netos, a ficarem reféns dessa situação. Precisamos ter muito cuidado, mas uma outra coisa que nós aprendemos aqui em Filipenses 1,6, queridos, é que é Deus que garante o resultado da sua obra em você. Deus não apenas inicia, Deus não apenas vai concluí-la, mas Deus é Ele que garante o resultado dessa obra. Essa mudança, é Ele que opera, e Ele faz isso para a glória dEle, não é para a sua exaltação, não é para você ter o destaque. Ah, pastor, eu quero terminar teologia porque eu me vejo assim, pregando às multidões, eu me vejo assim, num grande santuário, com coisa de 10.000 pessoas, e ao terminar aquela mensagem, todos ficam de pé e começam a aplaudir. Meu Deus do céu, vai te converter. Queridos, a gente precisa entender que há um processo na nossa vida de transformação. Às vezes você olha para um empresário e diz assim: ah, eu quero ser igual a esse empresário, olha só que grande loja que ele tem, olha quantos empregados, certamente ele deve estar faturando alto, mas se esquece como ele ralou para chegar até onde ele está. A gente quer ver a coisa pronta e acha que a gente pode simplesmente, num passe de mágica, alcançar o resultado. Não é assim. Deus está agindo na nossa vida, transformando áreas que muitas vezes nós precisamos ser restaurados, temos guardado para nós mesmos, temos até mesmo como que dizendo a Deus: não, aqui não, Senhor. Mas Deus deseja, queridos, agir por completo na nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite achando que você já está muito bem, que não é necessário fazer nada de novo, ou então você diga assim: ah, pastor, eu já estou muito velho, não precisa nada ser mudado na minha vida daqui mesmo, só para a sepultura. Queridos, nós temos muito a fazer. Eu tenho uma admiração por um homem, que para mim é um exemplo como pregador, que é o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele exerceu o seu ministério até mais de 90 anos. Um homem que pregava, que escrevia, e só parou mesmo por conta de um câncer que se abateu contra a sua vida, o qual ele lutou durante vários anos. Mas enquanto houve fôlego, ele estava ali pregando. Nesse mês, nós nos despedimos de um grande ministro do Evangelho. E aí a gente olha para a realidade de muitos hoje, cuja preocupação é apenas estar com os holofotes voltados para si. A gente precisa saber, amados, que o cuidado de Deus na nossa vida é onde nós nos encontramos. Se você está atuando hoje numa escola, como professor, como aluno, se você está hoje no seu trabalho, quer seja como patrão, quer seja como empregado, se você está na igreja como membro ou como líder, Deus tem o propósito de te usar. Ele ainda não concluiu a obra que Ele quer realizar em você e através de você. Há muitas coisas que Deus quer operar na sua vida. E qual a tua decisão? Simplesmente você diz: não, Senhor, são tantos os meus afazeres, são tantas as minhas responsabilidades, eu não tenho mais tempo para ti. Ah, queridos, precisamos entender que aquele que está incompleto, um dia será completado. Aquele que está inacabado, um dia será terminado. Aquele que tem falta de algo na sua vida, será preenchido. Aquilo que é parcial, um dia será integralizado. Aquilo que não é suficiente, será muito mais do que abundante. Aquele que está quebrado, será consertado. O que está ferido, será curado. E o que está fraco, será fortalecido. No tempo de Deus. Não é no seu tempo, nem no meu tempo. Mas há uma segunda verdade que eu queria também falar para a igreja nessa noite. Ela se encontra lá no livro, na carta de Judas. Tem um único capítulo. Versos 24 e 25 diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus nosso Salvador. Queridos, a segunda verdade que confirma a determinação de Deus em terminar a sua obra em nós, é que Ele nos impede de cair. Talvez você diga assim: ah, pastor, é porque você não conhece a minha vida. Meu Deus, eu vivo caindo, tropeçando. Não, amados, eu não estou me referindo a essas quedas, não. Eu estou falando mesmo é a queda espiritual. Se você é um discípulo de Cristo, você pode até titubear, você pode até balançar, mas o Senhor vai segurar na tua mão. É como aquele hino da harpa cristã: segura na mão de Deus. É aí que nós precisamos estar, queridos. O Senhor é aquele que é capaz de impedir você de cair e de te apresentar diante da sua gloriosa presença.
embora você venha a tropeçar pelo caminho, nós não estamos isentos, nós não estamos blindados de termos problemas e pedras no nosso caminho. Isso não é poesia de Carlos Drummond de Andrade. Mas todos nós poderemos sim tropeçar. Porém, nós não vamos cair completamente. Podemos até colocar a mão no chão. Podemos até magoar o joelho. Mas o Senhor, com o seu braço forte, irá nos socorrer. Ele guarda os seus filhos através da ação do seu Espírito e dos seus anjos, a fim de garantir que ninguém se perca durante a sua peregrinação terrena. E isso, queridos, a palavra de Deus diz que Ele vai em busca da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Ele nos ama, Ele não desiste de nós. Há um evangelista americano de nome Jack Whitson, ele costumava dizer o seguinte: tenho a certeza do céu, como se já estivesse lá há 10.000 anos. Como é que esse pregador poderia ter a certeza do céu se ele nunca esteve lá? Sabe por que ele dizia isso? Sabe por que às vezes a gente escuta homens e mulheres de Deus dizendo assim: ah, eu estou com saudade do Pai, eu estou com saudade da minha casa. Sabe por quê, queridos? Porque a promessa de estarmos na presença do Pai não é uma promessa de homens, não é a promessa do pastor Alex, é promessa de Deus, que todo aquele comprado e lavado no sangue do Cordeiro herdará a vida eterna. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não se agrada de uma oferta impura. E Malaquias, ele como que diz assim: olha, Deus rejeita o sacrifício defeituoso, como indigno a sua santidade. Queridos, nós entendemos que na nossa caminhada Deus nos impede de cair, mas se o cair é do homem, Deus nos levanta. Porém, nós não podemos achar isso uma normalidade. Ah, Deus é paizão, Deus vai me perdoar, porque Ele não vai me impedir de cair. E qual tem sido o teu esforço de não ir ao chão? Será que você tem se dedicado à palavra, à oração, a uma vida com Deus, a estar na casa do Senhor? Porque é muito fácil a gente colocar nas costas de Deus toda a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de compromisso. Queridos, é por isso que aqui em Judas, no versículo 24, ele diz que aquele que é poderoso para nos impedir de cair, nos apresentará diante da sua glória, sem mácula, sem defeito. No Velho Testamento, não era qualquer animal que era apresentado diante de Deus. Um animal doente, um animal manchado, não poderia ser levado ao sacerdote para ser sacrificado. Aquilo seria rejeitado. Queridos, a palavra de Deus diz que quando Jesus se apresenta diante de João para ser batizado, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que não viéssemos a cair diante das investidas do inimigo. Foi por isso que Ele venceu a morte, para que a morte não viesse a ser um inimigo que viesse a nos destruir. Ainda hoje, todos nós perecemos. Aqueles que não forem ser chamados por Jesus no arrebatamento, descansarão no Senhor. Eu sei que a morte ainda nos amedronta, nos aterroriza. Porém, queridos, a morte não tem mais vitória sobre nós, porque Ele, Jesus, ressuscitou. Ele é a primícia dos que ressuscitarão. Nós um dia, se descansarmos no Senhor, também ressuscitaremos. E no tocar da trombeta, o Senhor voltará para buscar a sua noiva, e aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão, e juntamente com aqueles que estiverem vivos irão ao encontro do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa segurança. A nossa segurança está na palavra de Deus. Há uma outra verdade que nós encontramos aqui, queridos, no no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz: o Deus da paz, que pelo seu sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele.
A terceira verdade, queridos, que é Ele que nos prepara para fazer a sua vontade. E é interessante aqui em Hebreus, que a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos aperfeiçoa. E essa palavra, aperfeiçoar, significa restaurar as condições adequadas ao trabalho. Uma pessoa, ela é aperfeiçoada quando ela está apta a exercer uma determinada função. É por isso que a gente fala de aperfeiçoamento, uma melhoria. Você vai crescer, aprender algo novo. Deus nunca nos chamará para fazer algo sem também, e ao mesmo tempo, nos equipar para fazê-lo. Às vezes a gente vê pessoas que são desafiadas na casa do Senhor para exercer um determinado ministério, uma determinada liderança. Mas a relação das justificativas para não fazê-lo, meu Deus do céu, perde-se a conta. Ah, eu não sei. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho. E aí, uma atrás da outra. Queridos, é preciso entender, se o Senhor nos tem chamado, é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia para fazer a sua obra. Eu falei da morte de um grande pregador americano que foi Tim Keller nesses últimos dias. Mas quem não viu também no noticiário a morte de um não tão famoso, mas um grande homem de Deus, que certamente o seu nome está escrito no livro da vida, de um missionário cearense, que mais de uma década trabalhava no Quênia, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e que foi morto na cidade aonde ele trabalhava, com a sua esposa e filha. Queridos, às vezes, homens e mulheres se doam no anonimato. Eles não estão, talvez, com seus nomes nos grandes registros da humanidade, mas certamente serão encontrados entre os heróis da fé, entre aqueles que guardaram a palavra. Esse, queridos, é o nosso maior prêmio, é podermos chegar ao final da nossa carreira e termos guardado a nossa fé, inabalável diante de uma sociedade corrompida e corrupta. É esse o grande diferencial, é o chamado de Deus para a nossa vida. E essa promessa, amados, é exatamente no sentido de que é o Senhor que nos dá a condição para fazer isso. Não somos de nós mesmos. Podemos fazer um curso de teologia muito bom, podemos fazer uma faculdade excelente, podemos até mesmo trabalhar na igreja, glória a Deus, mas isso, queridos, não nos garante um lugar na glória, no céu. Quem nos garante um lugar na eternidade é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. É o seu grande amor. E a última coisa que eu gostaria de falar aqui nessa noite, que confirma a determinação de Deus para terminar a boa obra que Ele iniciou na sua e na minha vida, é que é Deus que promete. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz: de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amados, as promessas do Senhor não são palavras lançadas ao vento, elas se cumprem. É Deus que as confirma, é Deus que as realiza. Nós aguardamos a volta do Senhor, não porque o pastor Alex assim o disse, não. Nós aguardamos a volta do Senhor, não simplesmente porque houve um movimento na igreja, um frisson, e as pessoas falaram isso, não. Nós aguardamos a volta do Senhor, porque Ele prometeu. Ele prometeu. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, verso 18, Jesus declara: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amados, infelizmente, nesse mundo, são tantos aqueles que fazem promessas e não cumprem. O homem sobe ao altar e promete fidelidade à sua mulher e não cumpre, adultera. O político promete ao seu eleitor trabalhar em prol do bem da coletividade e não cumpre, rouba. Nós prometemos ao Senhor fidelidade e não cumprimos, pecamos. Nós somos assim. Mas o nosso Deus é totalmente diferente. Aquilo que Ele promete, Ele
cumpre. Às vezes, amados, diante de tantas situações difíceis, nós desanimamos. Nós desanimamos diante dos erros cometidos por terceiros. Nós desanimamos pelos erros que nós mesmos cometemos. Às vezes parece que a vida cristã está 3 passos para frente e 3 passos para trás. A gente não avança, a gente está estagnado, está paralisado. Enquanto que o apóstolo Paulo, na sua carta, diz: prossigo para o alvo. Mas infelizmente, muitos estão numa paralisia espiritual. Estou ciente, queridos, de que o crescimento espiritual pode ser muito desanimador em alguns momentos. Nós precisamos entender que, apesar de não estar no nosso domínio aquilo que está por nos acontecer, nós podemos e devemos trabalhar em prol do nosso crescimento espiritual. Precisamos investir tempo, dedicar da nossa vida a estar em intimidade com Deus. Infelizmente, nós observamos a realidade dos nossos dias e achamos que o resultado final não parece ser tão bom. A gente vê às vezes escândalo envolvendo pastores, líderes cristãos. A gente vê escândalos envolvendo pessoas aparentemente corretas no seu proceder. E isso nos desincentiva, desmotiva. Mas, amados, que nós possamos ter os nossos olhos postos em Jesus. Ele jamais vai nos decepcionar. É claro que como cristãos, como discípulos, nós precisamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos perseguir isso como alvo diário na nossa vida, viver com excelência o viver cristão. Não é fácil, não é fácil. Nós todos os dias somos confrontados diante das lutas, dos problemas, das dificuldades. É bem verdade. Mas se nós simplesmente cruzarmos os braços e quisermos viver, como diz o hino, em berço esplêndido, aí, queridos, é que a derrocada vai ser grande. Aí sim é que nós vamos estar de precipício abaixo. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. A obra que Ele há de completar em cada um de nós busca, queridos, a glória eterna. A palavra de Deus, através das suas verdades, nos mostram que a salvação é um processo na nossa vida. O primeiro momento nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. É o que na teologia a gente chama de justificação, e Paulo discorre muito bem sobre isso lá na carta aos Romanos. A segunda parte é esse tempo que nós estamos vivendo aqui. É o momento em que nós nos dispomos a ficar mais parecidos com o Filho de Deus. É o processo que nós chamamos de santificação. E a palavra de Deus diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. E a última parte é a glorificação. É o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E aquilo que hoje é motivo de tristeza ao coração de Deus, aquilo que é algo que fede nas narinas de Deus, que é o meu e o seu pecado, um dia já não mais existirá. Estaremos eternamente na presença de Deus. E tudo isso o Senhor há de completar na nossa vida. Tudo isso o Senhor tem prometido na sua palavra. Tudo isso Ele cumprirá. Aí talvez você diga assim: pastor, então o que cabe a mim fazer? Tudo é Deus que vai fazer, estou tranquilo, vou levar minha vida, estou no estilo lá do rapaz do pagode, deixa a vida me levar, a vida leva eu, estou satisfeito com o que o mundo puder me dar, tranquilo. Queridos, não. A palavra de Deus deixa bem claro que nós precisamos estar colaborando com Deus nesse processo, de saber que aquilo que Deus não se agrada, nós precisamos remover da nossa vida. Aquilo que tem sido motivo de tristeza ao coração de Deus, nós precisamos deixar. Hoje pela manhã eu estava aqui na sala do discipulado, e eu estava falando do exemplo de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que ganhou grandes batalhas, aquele a quem Deus livrou das mãos de Saul, aquele a quem Deus deu a direção para derrotar o grande gigante. Mas um dia, quando o seu exército tinha ido para o campo de batalha, e ele, como líder do exército, como líder
daquele grande povo deveria estar lá, estava lá no seu palácio. Tudo bem, tranquilo. Às vezes a gente precisa também ter um dia de descanso. Beleza. E ele está a passear no seu palácio. E de repente ele vê lá no quintal vizinho uma mulher a banhar-se. Ele poderia muito bem ter dado as costas e continuar a sua vida. Tanta coisa no palácio para ver. Fazer talvez uma visita ao sacerdote, ter uma palavrinha lá com ele, com os amigos de infância. Mas não. Davi continua a olhar. Assim entra o pecado na nossa vida, queridos. A gente olha, se agrada do pecado e começa a desejar. E o desejo fez com que Davi, que tinha tantas mulheres, se ele era rei, a lei permitia, mas ele desejou aquela mulher era casada. Os seus subordinados disseram: Davi, não tem como não, cara, a mulher é casada, tu não pode tomar essa mulher para ti, mas eu quero, e a toma do seu lar, com ela tem relações, pronto, satisfiz o meu desejo, beleza, volto para a minha vidinha de sempre de rei, vou voltar a passear no palácio. Alguns meses depois a mulher manda dizer: olha, estou grávida. E o que eu tenho com isso? É o teu marido. Não, meu marido está na batalha, eu vou ser apedrejada. A lei diz que a mulher que adultera é apedrejada, mas eu quero te dizer também, Davi, que você é culpado, e a lei diz que tu também vai ser apedrejado. Opa, tem que resolver o problema. Onde é que está o marido dessa mulher? Está na guerra, resolva já, chama aí o general, olha, coloca lá Urias no campo de batalha, quando a coisa estiver mais apertada, recua, deixa ele lá sozinho, ele vai morrer, vai ser morto. Dito e feito. Davi era experimentado na guerra, ele era soldado, ele sabia muito bem a arte da guerra. Pronto, resolvi o problema, deixa a mulher prantear o marido morto, e eu chamo ela para cá, caso com ela, resolvido o problema. Nós somos assim, queridos, queremos encobrir, dar o nosso jeitinho. Pronto, os únicos que sabiam do problema são as pessoas que trabalham comigo diretamente. Eu dou um jeitinho aqui, solta aqui um pouquinho aqui, ali, ó, está todo mundo aliciado, resolvido o problema. Não, Deus sabia o que tinha acontecido. Natan, vem cá, vai a Davi, fala Davi. Meu Deus, Davi recebe Natan, profeta, ele conhecia, oh homem de Deus, que coisa boa tê-lo aqui conosco. O que é que eu traz aqui? Cara, negócio sério. Um homem rico recebeu um visitante, ele era senhor, dono de tantos rebanhos, e aí o seu vizinho só tinha uma ovelhinha, ele mandou matar a ovelha daquele homem humilde para dar ao seu visitante. Opa, quem foi? Me diga agora que eu mando matar, eu tiro a vida desse desgraçado. Natan olha assim nos olhos de Davi, certamente Natan gostava de Davi, e diz: é você. Meu Deus, eu acho que o chão faltou a Davi. Davi reconheceu a sua situação. Ele poderia ter mandado matar Natan, encobrir o problema de novo, porque o pecado é assim, uma coisa puxa a outra e aquilo vai se agravando cada vez mais. Mas naquele momento, Davi reconhece o seu pecado, se humilha na presença de Deus, e Deus recebe aquele coração contrito. Queridos, nessa noite, talvez você esteja aqui numa situação de desespero, talvez você que esteja nos assistindo tenha passado por muitas lutas e achado que a sua vida não tem solução, mas eu quero te dizer que há um Deus que está no controle de todas as coisas, nada foge ao controle do nosso Deus, Ele é todo poderoso. E se você achava que a sua vida era como uma nau, sem direção, sem leme, sem destino, eu quero te dizer nessa noite, que aquele que está na condução da tua vida, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele quer te conduzir para um destino certo, para as mansões celestiais. Ele não quer te jogar num precipício, pelo contrário, é você que está querendo se lançar, mas Ele pode, nessa noite, restaurar a tua vida, porque a obra que Ele começou, Ele há de concluí-la.
E eu queria saber se nessa noite entre nós há alguém que ainda não confessou a Cristo, que precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Alguém até mesmo que um dia já esteve na igreja, mas se desesperou pelos problemas, se decepcionou pelas coisas que estavam acontecendo, e simplesmente não confiou mais em Deus. Hoje o Senhor te chama a confiar naquele que promete e cumpre.